No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial, vai falar sobre carnaval. Você tá com dúvida, né? Carnaval é feriado ou é ponto facultativo? Trabalho ou não trabalho? O que acontece? Vamos acabar com a dúvida, saber quais são os direitos? Confira então a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Falar sobre carnaval no Jornal da CUT. No calendário brasileiro, os dias de carnaval aparecem em negrito e em alguns está escrito lá embaixo, né, que a terça-feira é feriado nacional. Só que não é apenas ponto facultativo na maioria dos 5.500 municípios do país. Só é feriado no carnaval nos estados e nas cidades que aprovaram leis determinando a folga nessas festas de mumo, né? Como a gente diz, nas festas do remumo, como é o caso dos estados do Rio de Janeiro e da capital do Amazonas, Manaus. Então só é feriado onde há o decreto de feriado. Fora isso, é ponto facultativo. Para os trabalhadores, a diferença entre feriado e ponto facultativo é que, no segundo caso, no ponto facultativo, é o patrão que decide se quer ou não dar folga e como os empregados vão compensar esse dia. Já quando é feriado, se tiver de trabalhar, o empregado recebe horas extras em dobro. Esse ano, o governo federal decretou que a segunda e a terça-feira de carnaval, dias 20 e 21 de fevereiro, e a quarta-feira de cinzas, dia 22, serão pontos facultativos, mas os municípios e estados podem determinar em leis locais que essas datas sejam consideradas feriados. Mesmo em Salvador, cidade conhecida pelo Carnaval dos Trios Elétricos, que atraem multidões de todo o país e do exterior, inclusive, os dias do evento serão pontos facultativos. A gente vai ver uma lista já desses locais, né? A terça-feira de carnaval não é considerada feriado nacional e sim ponto facultativo. Só é feriado onde as leis estaduais ou municipais foram aprovadas. A gente reforça isso, né? E aí, assim, se for ponto facultativo, tem direito à folga? Bem, se na sua cidade ou no estado o carnaval é considerado ponto facultativo, a jornada de trabalho pode ser normal, a menos que a empresa ou patrão libere o trabalhador para uma folga, que poderá ser compensada futuramente em banco de horas, por exemplo. Ou seja, você pode ficar sem trabalhar, mas vai ter que pagar essas horas depois. O patrão pode determinar o trabalho sem necessidade de pagar hora extra, inclusive, ou considerar folga e compensar no futuro essas horas não trabalhadas nesse dia. Tradicionalmente, grande parte das empresas, como bancos e comércios, tendem a simplesmente não abrir na data. É importante saber que se a empresa aderir ao ponto facultativo, os dias não trabalhados no carnaval não vão poder ser descontados do salário. A compensação, obrigatoriamente, tem que ser por banco de horas. Mas caso o patrão determine que aconteça a jornada, que o trabalhador tenha que trabalhar, se o trabalhador faltar, pode ter os dias não trabalhados descontados do salário, tá ok? Bom, quais são os direitos, né? E onde o feriado foi aprovado por lei? Vamos saber. Dos locais onde a data foi definida por lei, local como feriado, se os estabelecimentos não abrem, as horas não trabalhadas no dia têm remuneração garantida. Se abrirem, os trabalhadores vão ter direito ao pagamento de horas em dobro. Afinal, é nos feriados, um dia feriado, né? Um direito do trabalhador ficar em casa e não compensar a jornada futuramente. Mas é importante saber que, em geral, nos contratos de trabalho, o funcionário fica sujeito às escalas de trabalho definidas pelas empresas. Dessa forma, e por acordo prévio, obviamente, o trabalhador fica sujeito a ter de cumprir jornada mesmo sendo feriado, mas a remuneração é paga em dobro. Ou seja, caso você tenha que trabalhar no dia do repouso, né, e se for feriado aí na sua cidade, você vai ter de ganhar hora extra em dobro ou ter uma folga futuramente. A CLT, lá no artigo 70º, artigo de número 70, determina que é vedado o trabalho em dias de feriados nacionais e feriados religiosos. Só que nos artigos 68º e 69º, o 68 e o 69, a lei diz que vai ser permitido o trabalho em atividades que, por sua natureza ou conveniência pública, devem ser executadas aos domingos e, por consequência, feriados, e que na regulamentação das atividades, municípios devem seguir o que é estabelecido pela CLT. Então tem casos, né, como supermercado, farmácias, enfim, alguns desses serviços considerados essenciais que, por conveniência pública, como diz a lei, tem necessidade de abrir nesses dias, né, domingos, feriados, enfim, para poder atender a população, as necessidades da população. A lei diz que essas categorias são as seguintes: indústria de laticínios, distribuição de energia elétrica, distribuição de água e esgoto, siderúrgicas, comércio varejista de alimentos, postos de combustíveis, hotéis, hospitais,
clínicas e casas de saúde, transportes terrestres, marítimos e aéreos, empresas de comunicação e publicidade, como emissoras de rádio, TV e imprensa, e distribuidores de jornais e revistas, que é algo meio raro hoje, né? Mas ainda existe. Além de escolas, teatros e cinemas. Os bancos, como sempre, não devem ter expedientes na segunda e na terça-feira, só que voltam a operar normalmente na quarta-feira de cinzas. As contas que vencem nesses dias, obviamente, você paga um dia depois sem juros nem multa. A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings costuma sugerir horários especiais de funcionamento nesses dias. Já as lojas de rua podem abrir na terça-feira de carnaval, só que tem que pagar hora extra onde é feriado. É difícil abrir, mas tem algumas que abrem, né? Principalmente aquelas que vendem. O Comércio Popular de São Paulo, acredito, tem algumas lojas, né, que vendem artigos para carnaval justamente, então eles podem até abrir. Supermercados, eles têm horários especiais e diversos em fins de semana e feriado, então assim, não tem como a gente chegar aqui e falar vai funcionar de tal dia a de tal hora a tal hora em tal dia, porque depende de cada supermercado, fazer a sua escala, fazer o seu horário de funcionamento. Os Correios, funcionamento das unidades costuma ser normal no sábado, só que fecham na segunda e na terça e voltam a abrir na quarta, depois do meio-dia. Bom, vamos conferir onde é feriado ou ponto facultativo nesse carnaval. Aracaju, Prefeitura decretou ponto facultativo nos 3 dias de carnaval, segunda, terça e quarta. Brasília, ponto facultativo na segunda e terça e até 14 horas da quarta-feira de cinzas. Em Belo Horizonte, ponto facultativo na segunda-feira, terça e quarta também. Em Boa Vista, Roraima, ponto facultativo também nesses dias, em todos os dias. Em Campo Grande, também nos 3 dias. Em Cuiabá, só na segunda e terça é ponto facultativo. Em Curitiba, ponto facultativo na segunda e terça. Na quarta-feira de cinzas, suspensão do expediente, principalmente do setor público, até 2 da tarde, ou seja, funciona só depois das 2 da tarde. Em Florianópolis, o ponto facultativo é na segunda e na terça e até meio-dia da quarta-feira. Em Fortaleza, a Prefeitura decretou ponto facultativo na segunda e feriado na terça-feira, com expediente normal a partir do meio-dia da quarta-feira. Em Goiânia não está definido, João Pessoa também não, Macapá também não. Em Maceió é ponto facultativo na segunda, terça e quarta. Em Manaus, a gente já falou agora há pouco, né? Ponto facultativo no dia 20 de fevereiro, segunda até meio-dia. E no dia 22, terça-feira de carnaval, é feriado municipal. Em Natal, ponto facultativo na segunda, terça e quarta. Em Porto Alegre, ponto facultativo na segunda, terça e quarta até meio-dia. Em Porto Velho, ponto facultativo de segunda até amanhã de quarta-feira de cinzas. Em Rio Branco, ponto facultativo na segunda, terça e quarta. No Rio de Janeiro, ponto facultativo vai ser na sexta-feira, dia 17, na segunda e na quarta-feira de cinzas. É feriado na terça-feira de carnaval. Em Salvador é ponto facultativo na segunda e terça. Em São Luís do Maranhão não está definido ainda. Em São Paulo é ponto facultativo na segunda e na terça. Na quarta-feira de cinzas, dia 22, o expediente será normal a partir do meio-dia. Em Teresina, ponto facultativo na segunda, terça e quarta, assim como em Vitória do Espírito Santo, também nesses dias. Nas outras capitais que eventualmente eu não tenha falado, é porque não está definido ainda. Bom carnaval para você, né? A gente se fala na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!